Meu nome é Tessa, e a vida me deu algumas reviravoltas enquanto eu crescia. A gente era uma família comum, meu pai, minha mãe e meus irmãos mais novos, Carol e Michael. Meu pai trabalhava como engenheiro, minha mãe era professora, e vivíamos com conforto, sem luxos, mas sem faltar nada. Tudo mudou no meu segundo ano de faculdade. Eu estudava programação e virava noites para manter minha bolsa de estudos, quando recebemos a ligação: meu pai teve um ataque cardíaco no trabalho. Quando cheguei ao hospital, ele já tinha partido. Os meses seguintes foram um turbilhão. Minha mãe começou a fazer turnos extras na escola e ainda limpava casas nos fins de semana para dar conta das contas. O dinheiro sumiu rápido. Eu via o quanto ela chegava em casa exausta toda noite, e sabia que precisava ajudar. Eu era a irmã mais velha, afinal. Carol estava só começando o ensino médio, e Michael ainda estava no fundamental. Eles precisavam de alguém por perto. Então, entre as aulas, eu voltava para casa. Fazia o jantar, ajudava com o dever de casa e tentava manter tudo em ordem. Não era fácil equilibrar tudo, mas que outra opção eu tinha? A faculdade deixou de ser só um diploma. Virou minha chance de mudar nossas vidas. Me joguei na programação. Passava madrugadas no laboratório de informática, pegava projetos extras, qualquer coisa para melhorar minhas habilidades. Foi aí que conheci Ryan, um nerd da programação cheio de ideias. Um dia, enquanto trabalhávamos no projeto final, ele sugeriu: tive uma ideia de app que pode ser enorme. A ideia dele era simples, mas genial, uma plataforma fácil de usar para automação residencial, algo que funcionasse de verdade para pessoas comuns, não só para geeks de tecnologia. Passamos dias virando noites codificando, testando, corrigindo erros. No último ano da faculdade, nossa ideia já estava tomando forma. Tínhamos um protótipo funcional que estava chamando muita atenção. Tessa, aquele cara da Tech Future, ligou de novo, disse Carol uma tarde, me entregando um recado. Ele quer conversar sobre uma possível aquisição, seja lá o que isso significa. O que significava era que nosso pequeno projeto tinha chamado a atenção de uma grande empresa de tecnologia. Depois de meses de reuniões e negociações que eu mal entendia, Ryan e eu vendemos nosso aplicativo. No dia em que o dinheiro caiu na minha conta, $1 milhão, sentei na cama e chorei. Não um choro bonito, mas daqueles soluços feios, de perder o fôlego. A primeira coisa que fiz foi ir direto ao quarto da minha mãe. Mãe, você pode largar seu segundo emprego. Tessa, eu não posso simplesmente parar de trabalhar. Ela disse, preocupada. As contas estão pagas, respondi, mostrando o saldo da minha conta bancária. Os olhos dela se arregalaram e logo se encheram de lágrimas. Como? Lembra do aplicativo em que eu estava trabalhando? Acontece que as pessoas realmente querem isso. Sorri. Você está olhando para uma filha milionária. E a primeira coisa que fiz foi garantir que você nunca mais precise limpar outra casa. Em poucas semanas, nossa casa antiga estava sendo transformada. Nova cozinha, novos banheiros, tudo novinho em folha. Mas a melhor parte era o sistema de automação residencial que eu projetei especialmente para a mamãe, com programação personalizada feita por mim. É só falar o que você precisa, e a casa obedece, expliquei, mostrando como tudo funcionava. Luzes, temperatura, música, segurança, tá tudo conectado. Minha mãe olhava ao redor, maravilhada, enquanto as luzes diminuíam suavemente. A música começou a tocar e a cafeteira ligou com apenas algumas palavras. Isso é mágica. Minha mãe sussurrou, maravilhada. É tecnologia, corrigi, sorrindo. E eu estou pagando por tudo. Internet, manutenção, você só precisa aproveitar. Pela primeira vez desde que meu pai morreu, minha mãe parecia realmente relaxada. Ela não precisava mais fazer tudo sozinha. Um simples comando de voz, e a casa era aspirada. Outro comando, e o jantar começava a ser preparado. Eu tinha dado a ela algo precioso, tempo. O presente mais valioso que eu poderia oferecer. Depois da formatura, Ryan e eu seguimos caminhos diferentes. Ele pegou sua parte do dinheiro e entrou para uma startup de jogos. Eu tinha outros planos. Investi a maior parte do que ganhei para abrir minha própria empresa, focada em tecnologia para casas inteligentes. Aqueles primeiros meses foram brutais.
Horas intermináveis, estresse constante e a assustadora realidade de que a maioria das startups falha no primeiro ano. Mas eu não era como a maioria. Minha família dependia de mim, e fracassar não era uma opção. Com o tempo, minha empresa começou a crescer. 2 anos depois, eu já tinha uma equipe de 15 funcionários e uma linha de produtos de sucesso. O carro-chefe era um sistema integrado de casa inteligente, baseado no que Ryan e eu havíamos criado, mas muito mais avançado. Comprei um apartamento simples no centro, perto do escritório, e um carro confiável, sem ostentação. Eu nunca quis me exibir. A maior parte do meu lucro ia direto para a empresa ou para minha família. Configurei transferências automáticas para minha mãe, Carol e Michael, garantindo que eles tivessem tudo o que precisavam. A vida entrou em um ritmo mais tranquilo. Minha empresa prosperou, e eu comecei a realmente gostar dos desafios de comandar um negócio de tecnologia. Enquanto isso, minha família também se adaptava à nossa nova realidade financeira, alguns melhor do que outros. Minha mãe. Ela abraçou totalmente sua nova vida como dona de casa. Depois de anos trabalhando até a exaustão, ela merecia. Eu passava na casa da minha mãe toda semana, ou quase isso. Ela sempre estava descansada e sorrindo, animada para me mostrar como tinha reorganizado os móveis ou para falar sobre alguma nova receita que testou. Carol e Michael, por outro lado, eram uma história diferente. Depois do ensino médio, os dois tentaram a faculdade, mas sem muita vontade. Em menos de um ano, desistiram. Fiquei chateada, mas imaginei que eles precisavam de tempo para encontrar seus próprios caminhos. Qual é a pressa? Michael disse quando perguntei sobre os planos dele. Nem todo mundo quer ser um workaholic como você, Tess. Aquilo doeu, mas preferi não discutir. Em vez disso, aluguei apartamentos para os dois e configurei transferências mensais de $2.000 para cada um, além de cobrir o aluguel. Achei que era mais do que generoso. É só até vocês se acertarem, avisei. Mas isso não vai durar para sempre. O problema é que os meses viraram anos, e nada mudou. Carol pulava de um emprego para outro no varejo, trabalhando só o suficiente para manter as aparências. Michael era ainda pior, pegava uns turnos ocasionais em uma loja de ferragens, mas passava a maior parte do tempo dormindo até tarde ou jogando videogame. Vocês precisam de algo estável, reclamei num dos nossos jantares mensais. Eu não posso sustentar vocês para sempre. Algum dia eu vou me casar, ter filhos. Minhas prioridades vão mudar. Eles concordavam, prometiam procurar empregos melhores, mas nada nunca mudava. No fundo, eu sabia que a culpa também era minha. Eu tinha facilitado demais para eles. Nunca precisaram se preocupar com aluguel ou contas, então por que se esforçariam? Mamãe também não ajudava muito. Uns 6 meses antes do seu aniversário de 55 anos, começou a dar indiretas. Não seria maravilhoso ter uma casa de campo? Um lugar tranquilo, fora da cidade. Ela dizia isso de forma casual, mas eu sabia aonde queria chegar. E então, ela começou. Ela começou a me mandar mensagens com listas e fotos de casas de campo lindas. Olha essa, Tessa. O jardim seria perfeito para festas no verão. Eu geralmente respondia de forma vaga, com coisas como lugar bonito ou que legal. Nunca prometi nada, mas, pelo jeito, ela interpretava minhas respostas como incentivo. Uma noite, no começo da primavera, eu estava no meu apartamento, rolando e-mails de trabalho, quando me dei conta de que o aniversário da mamãe estava a 1 mês de distância. Eu precisava planejar algo especial. Naquela noite, criei um grupo no chat com Carol e Michael. Mamãe faz 55 anos mês que vem. Devíamos fazer uma festa grande para ela em um restaurante legal. Vocês topam? As respostas vieram rápido. Carol, parece caro. Você consegue bancar, né? Tô quebrada até o pagamento. Michael, não posso ajudar a planejar, tem um torneio de games naquele fim de semana. Mas eu apareço. Suspirei. Eu já devia ter esperado isso. Tudo bem, eu cuido de tudo. Nas semanas seguintes, mergulhei no planejamento da festa de aniversário perfeita. Reservei o restaurante mais chique da cidade, com uma sala de jantar privativa e vista para o porto. Escolhi as comidas favoritas da mamãe e encomendei um bolo personalizado.
Mas o melhor de tudo foi que consegui encontrar os primos dela do Arizona e sua antiga colega de quarto da faculdade, que morava na Flórida, pessoas que ela não via há anos. Paguei as passagens, os hotéis, tudo. A mamãe sempre dizia que sentia falta deles, e eu sabia que vê-los faria o dia dela especial. Quando o grande dia chegou, tudo estava perfeito. O restaurante caprichou na decoração. A sala privativa estava iluminada por velas, criando um clima aconchegante. Mas o melhor momento foi quando a mamãe entrou e viu seus amigos de longa data. O brilho no rosto dela fez tudo valer a pena. A noite foi incrível. Comemos, bebemos. Rimos muito naquela noite. Os amigos da mamãe do trabalho contaram histórias engraçadas da sala dos professores. Os primos dela trouxeram fotos antigas da família, algumas que ninguém ali tinha visto antes. Era nítido quanto aquilo estava fazendo bem para ela. E, para mim, isso fazia todo o esforço valer a pena. Quando o jantar terminou, chegou a hora dos presentes. Michael foi o primeiro. Ele entregou um pacotinho embrulhado meio de qualquer jeito. É um porta-retratos digital, explicou, enquanto mamãe abria. Carol e eu colocamos várias fotos da família nele. Ah, é maravilhoso! Mamãe exclamou, abraçando os dois. Eu queria um desses há anos. Eu sabia que o porta-retratos não devia ter custado mais de $40 e que Carol, provavelmente, tinha feito todo o trabalho de carregar as fotos. Mas a alegria dela era genuína. Então, chegou a minha vez. Levantei meu copo e disse: Mãe, no seu aniversário, eu queria te dar algo significativo. Por isso, organizei essa festa e trouxe pessoas que você sente falta há anos. Convidei a tia Linda e o tio Pat, do Arizona, e a Sarah, de Miami, porque sei o quanto eles significam para você. Fiz um gesto ao redor da linda sala. Eu queria que você tivesse essa noite especial, cercada por todos que te amam, aproveitando a melhor comida da cidade. Feliz aniversário, mãe. Esperei um sorriso. Talvez um obrigada emocionado. Mas, conforme eu falava, o rosto da mamãe foi mudando. A expressão dela ficou séria. Quando terminei, ela parecia visivelmente chateada, com os lábios apertados em uma linha fina. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Todos pareciam estar prendendo a respiração. Finalmente, ela se levantou. A cadeira arrastou no chão, fazendo um barulho alto. Quero agradecer aos meus filhos mais novos pelo presente tão atencioso hoje, disse, com a voz firme. Mas estou muito decepcionada que minha filha mais velha achou que não precisava me dar nada no meu dia especial. A sala ficou em silêncio. Os convidados trocaram olhares confusos e eu comecei a ouvir sussurros ao redor da mesa. Mas, eu organizei toda essa festa, falei, ainda em choque. Eu trouxe seus parentes de longe, reservei este restaurante. Tudo isso é meu presente para você. Mamãe soltou uma risada debochada. Qualquer um pode pagar um jantar, Tessa. Isso não é um presente de verdade. O que eu esperava era a casa de campo que venho insinuando há meses. Meu coração parou. Eu disse a todo mundo que você ia me dar hoje. Olhei para ela, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Os sussurros ao redor da mesa ficaram mais altos. Eu nunca prometi uma casa para você, tentei dizer, mantendo a calma. Eu decido quais presentes eu dou, não você. Mamãe apertou os olhos, cheia de raiva. Você é egoísta e gananciosa. Sibilou. Meus amigos todos sabiam que eu ia ganhar uma casa hoje. Você me humilhou na frente de todo mundo. Respirei fundo, sentindo um nó no peito. Meu dinheiro está investido no meu negócio, tentei explicar. Eu tenho planos, despesas. Antes que eu terminasse, ela pegou o guardanapo e jogou em mim. Você é insensível e burra. Eu não quero você na minha festa. Você estragou tudo. Sai daqui. O silêncio tomou conta da sala. Olhei ao redor, buscando alguma reação. Mas os convidados pareciam congelados. Carol e Michael estavam sentados, sem dizer uma palavra em minha defesa. Senti um aperto na garganta. Certo. Foi tudo que consegui dizer. Peguei minha bolsa e saí. Minhas pernas tremiam tanto que mal consegui ficar de pé do lado de fora.
Tentei abrir o carro, mas minhas mãos estavam trêmulas demais para encaixar a chave na fechadura. No fim, chamei um táxi e desmoronei no banco de trás, dando meu endereço ao motorista antes de cair no choro. Quando cheguei em casa, naquela noite, desliguei meu telefone. Me joguei no sofá, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. Depois de tudo que eu fiz pela minha família ao longo dos anos. Era assim que eles me tratavam. Parecia que eu estava vivendo em uma realidade paralela, onde todos os meus sacrifícios simplesmente não significavam nada. Na manhã seguinte, finalmente liguei meu telefone. Ele explodiu com notificações imediatamente, dezenas de mensagens de texto e chamadas perdidas da minha família. Fui rolando as mensagens, cada vez mais incrédula. Carol, por que você não pode simplesmente dar à mamãe o que ela queria? Você sabe que tenho dinheiro. Michael, você envergonhou a mamãe na frente de todo mundo. Isso não foi legal, Tess. Mamãe, estou disposta a te perdoar se você comprar a casa de campo para mim. Já escolhi uma. Ela até anexou o anúncio de uma casa de $750 mil, com 5 quartos e uma piscina. Como se nada tivesse acontecido. Como se o comportamento dela fosse completamente normal. Como se eu devesse simplesmente entregar 3 quartos de $1 milhão para resolver tudo. A raiva subiu tão rápido que joguei meu telefone do outro lado da sala, quase acertando a janela. Eles estão falando sério? Gritei, sozinha no apartamento. Nos dias seguintes, segui no automático no trabalho, sem conseguir me concentrar direito. Até que, uma noite, sentei na minha mesa no escritório vazio e comecei a listar tudo o que eu já tinha feito pela minha família desde que meu pai morreu. O valor era absurdo. $2.000 para Carol. $2.000 para Michael. Aluguel pago para os dois. $2.000 para mamãe. Todas as contas da casa dela, internet, manutenção do sistema de casa inteligente. Fora as despesas extras, conserto de carro, contas médicas, até viagens de férias. Quando somei tudo, percebi que estava gastando mais de $10.000 por mês com minha família. E isso sem contar os gastos pontuais, como a festa de aniversário ou a compra do carro. A reforma da casa. Não era de se admirar que meus irmãos nunca tivessem empregos estáveis. Eles não precisavam. Por que trabalhar em tempo integral em uma loja de ferragens quando sua irmã te manda dinheiro todo mês, sem nem questionar? A ficha caiu como um caminhão. Esse tempo todo, eu achava que estava ajudando. Mas, na verdade, eu estava impedindo eles de crescer. Carol já tinha 27 anos. Michael, 25. Eles deveriam ter carreiras, ambições, planos. Mas, em vez disso, ficavam em empregos de meio período só para ter algo para fazer, sabendo que a irmã mais velha sempre estaria ali para salvar o dia. E mamãe? Ela tinha passado de grata pela minha ajuda para simplesmente esperar por ela. E, agora, exigir. O sistema de casa inteligente, que antes parecia um presente incrível, agora era apenas mais uma coisa a qual ela achava que tinha direito. E, aparentemente, uma casa de campo também. Tomei minha decisão naquele momento. Abri meu e-mail e escrevi para minha mãe. Pensei no que aconteceu no seu aniversário. Não vou comprar uma casa de campo para você. Nem agora, nem nunca. Esse assunto está encerrado. Além disso, estou cortando qualquer apoio financeiro, a partir de hoje. Você está por conta própria. Antes que pudesse me fazer mudar de ideia, cliquei em enviar. Depois, liguei para a operadora de internet e cancelei o serviço da casa da mamãe. Sem internet, o sistema de casa inteligente pararia de funcionar. Tudo que eu configurei, as persianas automáticas, os aparelhos ativados por voz, o sistema de segurança, nada funcionaria sem conexão com os servidores da minha empresa. Em seguida, cancelei todas as transferências automáticas para as contas da minha família. A cada ligação que eu fazia, sentia um peso saindo dos meus ombros. Por fim, entrei no portal de pagamentos e me removi das contas de água, luz e gás da casa da mamãe. A reação foi imediata. E intensa. Meu telefone não parou de tocar por dias. Bloqueei os números deles, mas eles deram um jeito de me achar. Apareceram no meu prédio, exigindo que eu os deixasse entrar. Sinto muito, senhorita Marshall.
disse o porteiro. Sua mãe está aqui embaixo de novo. O porteiro do meu prédio me ligou certa manhã. Ela está muito chateada. Respirei fundo. Não deixe ela subir. Hesitei por um segundo antes de acrescentar. Na verdade, vou te enviar um e-mail com fotos de toda a minha família. Nenhum deles deve ser autorizado a entrar. Em hipótese alguma. Foi uma decisão dura, mas necessária. Mudei meus caminhos para o trabalho, deixei minha agenda menos previsível e comecei a prestar muito mais atenção ao meu redor. Parte de mim se sentia péssima por ter cortado o contato tão completamente. Mas outra parte, se sentia livre pela primeira vez em anos. Uma semana depois, meu telefone tocou. Era a tia Linda. Quase não atendi, achando que minha mãe tinha pedido para ela me ligar. Mas, no fim, a curiosidade falou mais alto. Tessa, eu só queria saber como você está. Havia sinceridade na voz dela. A forma como sua mãe te tratou. Bom, não foi certa. Senti uma onda de gratidão. Pelo menos alguém via meu lado da história. Como ela está? Perguntei. Não sabia se queria mesmo saber a resposta. Tia Linda suspirou. Bom. Ela teve que trocar todos os eletrodomésticos da casa. Eu já imaginava. Depois que a internet foi cortada, nada daquela tecnologia de ponta funcionava mais. Ela tentou chamar uma empresa para consertar, mas eles disseram que era um sistema proprietário, que não podiam acessar. Eu sabia que isso ia acontecer. O sistema de casa inteligente era gerenciado exclusivamente pela plataforma da minha empresa. Sem conexão. Virava só um monte de hardware caro e inútil. Tia Linda continuou. Ela acabou vendendo a maioria das coisas com prejuízo e teve que comprar aparelhos comuns de novo. Deve ter saído caro para ela. Murmurei. E foi. Pelo que entendi, ela está apertada de grana. Fiquei em silêncio por um instante. Mas uma pergunta não saía da minha cabeça. E Carol e Michael? Tia Linda suspirou de novo. Voltaram a morar com a sua mãe. Não tinham condições de pagar os próprios apartamentos. Fechei os olhos e balancei a cabeça. Era previsível. Mas, ainda assim, decepcionante. Agora os dois estão trabalhando em tempo integral. A primeira vez na vida. E, para ser honesta, essa notícia realmente me fez sentir melhor. Pela primeira vez, eles estavam se sustentando sozinhos. Talvez essa abordagem de amor duro estivesse funcionando, afinal. Depois de desligar o telefone, me sentei na varanda com uma taça de vinho, observando as luzes da cidade se acenderem conforme a noite caía. Foi então que percebi. Eu carreguei minha família como um peso por tanto tempo que esqueci como era ser livre. Sim, eu me sentia culpada. Muito. Mas por baixo da culpa, havia outra coisa. Alívio. 3 meses se passaram sem nenhum contato da minha família. Me joguei no trabalho, lancei uma nova linha de produtos e até comecei a sair com um cara novo. A vida estava boa. Diferente, mas boa. Eu não tinha cortado completamente todas as minhas fontes de informação sobre eles, no entanto. Tia Linda ainda me ligava de vez em quando com atualizações, que eu, ao mesmo tempo, temia e esperava ansiosamente. Achei que você gostaria de saber, disse ela em uma dessas ligações, que Carol e Michael tiveram que vender aqueles carros chiques que você comprou para eles. O Mercedes e aquele esportivo. Não fiquei surpresa. Eles precisavam do dinheiro. Presumo que os dois estejam trabalhando em tempo integral agora? Perguntei. Tia Linda confirmou. Michael está em uma loja de eletrônicos no shopping. E Carol, finalmente conseguiu um emprego fixo naquela boutique. Mas ainda estão morando com a mamãe? Sim. Não conseguem mais bancar os próprios apartamentos. Senti uma pontada de culpa. Mas então me lembrei. Isso precisava acontecer. Eles eram adultos. Precisavam aprender a se sustentar. A vida não pode ser uma dependência eterna. Respirei fundo antes de perguntar. E, a mamãe? Como ela está lidando com tudo isso?
O suspiro de tia Linda veio carregado de cansaço. Bom, ela estava falando em te processar. Me sentei reta na cadeira. O quê? Acredite ou não, ela disse algo sobre presentes prometidos e abandono financeiro. Meu sangue gelou. Ela não podia estar falando sério. Mas, pelo jeito, estava. Carol e Michael também? O que mais eu poderia esperar? Felizmente, conseguiram convencê-la a desistir. Disseram que ela nunca ganharia e que seria só um desperdício de dinheiro. Mas, ela ainda está bem amargurada. No dia seguinte, no trabalho, minha assistente me ligou. Tem uma mulher chamada Carol insistindo em te ver. Ela disse que é sua irmã. Meu coração disparou. O que ela queria? Ela disse o motivo? Não. Só disse que era urgente. Respirei fundo. Diga que estou em reuniões o dia todo e não posso ser incomodada. Mais tarde, verifiquei as câmeras de segurança. Carol realmente tinha ido até o escritório. Mas estava diferente. As roupas de grife tinham sumido. Agora ela usava jeans simples e um suéter básico. Ela discutiu um tempo com a recepcionista, mas no fim foi embora. Senti uma pontada momentânea de arrependimento. Mas empurrei esse sentimento para longe. O que quer que ela quisesse, provavelmente dinheiro. E se eu cedesse, só ia me colocar de volta naquele ciclo tóxico. À noite, saí para jantar com Derek, meu namorado. Ele era desenvolvedor de software, nos conhecemos em uma conferência de tecnologia. Brilhante e ambicioso, como eu. Mas com um jeito caloroso que equilibrava minha abordagem às vezes fria da vida. Contei sobre a visita da Carol e sobre o que minha tia tinha me falado da minha família. Quando terminei, ele balançou a cabeça. Uau! Isso é muita coisa para processar. Depois de um momento, perguntou. Você acha que fez a coisa certa cortando o contato completamente? Pensei na resposta com cuidado. Eles nunca me respeitaram, Derek. Me viam como um caixa eletrônico. Não como uma pessoa com sentimentos e limites. Minha mãe jogou um guardanapo em mim num restaurante cheio de gente porque eu não comprei uma casa para ela. Ele arqueou as sobrancelhas. Uma casa? Bom, isso é um pouco extremo. Suspirei. A questão é que às vezes eu sinto pena deles. Especialmente quando ouço que estão passando dificuldades. Mas aí lembro como me trataram. O quão arrogantes tinham se tornado. E sei que fiz a coisa certa. Derek pegou minha mão por cima da mesa. Derek pegou minha mão por cima da mesa. Por tudo que vale, eu acho que você fez a coisa certa. Às vezes, as decisões mais difíceis são as que precisam ser tomadas. Nas semanas seguintes, joguei toda a minha energia no trabalho. Eu estava desenvolvendo uma nova aplicação comercial da minha tecnologia de casa inteligente. Algo que poderia revolucionar escritórios e lojas. O projeto me consumiu de um jeito bom. Além disso, passei mais tempo com Derek. O apoio e a compreensão dele significavam mais para mim do que eu conseguia expressar. Ele cresceu numa família muito fechada e, às vezes, achava difícil entender minha decisão de cortar contato com os meus. Mas ele nunca me julgou por isso. No mês seguinte, recebi mais mensagens da Carol e até do Michael. Mas apaguei todas sem ler. O que eles queriam? Perdão? Reconciliação? Dinheiro? Eu não estava pronta. Talvez nunca ficasse. Tia Linda me contou que minha mãe arrumou um emprego de meio período como recepcionista. Era o primeiro trabalho de verdade dela em anos. Mas, segundo Linda, ela só sabia reclamar. Ela vive dizendo que já passou da idade para isso. Revirei os olhos. Ela tem só 55 anos. Pois é. Eu sei disso, você sabe disso, mas sua mãe acha que tem o direito de se aposentar cedo com o dinheiro dos outros. Esse comentário cristalizou tudo para mim. O problema sempre foi o senso de direito. Minha família começou a achar que tinha direito ao meu sucesso. Ao meu dinheiro. Ao meu apoio constante. Como se fosse obrigação minha. Mas eles nunca fizeram nada para merecer isso.
E, ainda assim, esperavam. Quando cortei o dinheiro, não era só sobre finanças. Eu desafiei a crença deles de que mereciam ser sustentados simplesmente porque éramos família. 6 meses depois do desastre da festa de aniversário, vi Michael em uma cafeteria perto do meu trabalho. Quase não o reconheci. Ele tinha cortado o cabelo e usava um uniforme de loja com um crachá. Nossos olhos se encontraram. Por um instante, ficou aquele clima estranho, como se nenhum de nós soubesse o que fazer. Depois de alguns segundos, ele deu um aceno discreto e virou de costas. Saí sem dizer nada. O que eu poderia dizer? Sinto muito que sua vida confortável acabou. Sinto muito que agora você tenha que trabalhar em tempo integral, como qualquer adulto. Seria falso. Naquela noite, peguei algumas fotos antigas da nossa família. Antes do meu pai morrer. Antes do dinheiro mudar tudo. Parecíamos felizes. Normais. Me perguntei se um dia voltaríamos a ser aquela família. Provavelmente não. Muita coisa aconteceu. Muitas palavras duras foram ditas. Mas, estranhamente, eu estava em paz com isso. Eu tinha construído uma vida boa. Uma empresa de sucesso. Um relacionamento saudável. Amigos de verdade, que me valorizavam pelo que eu sou, e não pelo que eu podia dar. E, acima de tudo, pela primeira vez em anos, eu me sentia livre. Livre de obrigações. Livre da culpa. Livre do peso de sustentar 3 adultos que já deveriam estar se sustentando sozinhos.